Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo, porque o presidente BAP deu entrevista e confirmou o interesse em dois jogadores de altíssimo nível que estão inclusive com a seleção brasileira jogando a Copa do Mundo. Se vier pelo menos um, já vai dar um levante no elenco rubro-negro, porque, repito, são dois jogadores de altíssimo nível, ainda mais para jogar no futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajuda será super bem-vinda, dando like, se inscrevendo, compartilhando e, óbvio, hypando o vídeo também. E sempre lembrando, galera, lá na KTO, todas as odds disponíveis durante essa Copa do Mundo, a KTO dando uma goleada na concorrência e disponibilizando muita coisa boa, muita promoção para vocês que gostam de se divertir bastante e fazer aquela fezinha. Vamos para as informações, galera. O BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, falou sobre algumas situações envolvendo o Flamengo, e ele falou sobre o Paquetá, jogador que inclusive está na seleção brasileira, foi muito mal ontem. Não só ele, como vários jogadores, mas ele, nossa, os primeiros 20 minutos ali parecia que ele era uma criança jogando. Mas enfim, ele falou sobre o Paquetá, abre aspas. Paquetá poderia ter vindo no começo do ano, antecipamos a transação. E não custou 40, custou 50 milhões de euros, porque temos o péssimo hábito de pagar imposto. 25 milhões de euros foram pagos à vista, senão o clube não venderia para a gente. Quando ele fala péssimo hábito, ele está ironizando os outros clubes que não pagam impostos ou que estão devendo, transfer ban. O Botafogo, por exemplo, tem 6 transfer ban. Gente, isso é muito sério. E eu não estou aqui debochando da instituição Botafogo, estou falando muito sério. Como é que uma instituição como o Botafogo, grande que é, tem 6 transfer ban na FIFA? É inacreditável, 6 dívidas. E são dívidas para clubes do exterior. Nem sei se tem dívida para algum outro clube aqui do mercado nacional, porque aí não entra no transfer ban da FIFA, CNRD, enfim. Então, o BAP explicando aí a situação do Paquetá. Ele foi questionado também sobre interesse em jogadores que estão disputando a Copa do Mundo, e ele disse, nessa situação agora os jogadores querem esperar o final da Copa do Mundo. Aí ele fala, eu vou esperar? Será que eles estarão inteiros? Será que estarão contundidos? Se o Brasil chegar longe, vão querer 10 dias de férias? Vem ao Brasil para entrar em forma, todo mundo voando baixo e ele voltando. Faz sentido o que o BAP está dizendo. Não dá para você simplesmente, quero um jogador, mas e aí, como é que vai ser depois da Copa? Ele falou, aí vai entrar no principal assunto, porque ele confirmou o interesse em Danilo, atualmente no Botafogo, e Luiz Henrique, atacante atualmente no Zenit, que se destacou pelo Botafogo em 2024. Ele disse, são 2 nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos. O Danilo é o mesmo caso. Se a gente quer o Luiz Henrique, gostamos dele e do Danilo, porque o Palmeiras não viria o mesmo que a gente. Eles encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer. Luiz Henrique devia ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Como torcedor, eu tenho certeza que são jogadores que agregariam ao Flamengo. A que custo? A que preço? Será que eles querem vir agora, com 24 anos? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é muito parecido com o que eu pagaria. Mas agora, como é que você faz o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. Risos. Ele deu uma risada. Ele está confirmando aqui tudo que a gente está dizendo, galera. Vamos lá. Situação do Danilo. Apuração, tá? O Danilo é o seguinte. Ele pediu para os representantes para esperar o fim da Copa do Mundo, porque ele quer saber primeiro quais clubes do exterior vão procurá-lo. O Danilo não tem interesse em ir para um clube qualquer, palavras utilizadas por um representante do atleta, um clube qualquer da Europa só para dizer que está jogando na Europa. Ele quer para um clube competitivo, que vai dar a possibilidade de ele disputar títulos. É isso que ele quer. Por exemplo, lá no Nottingham Forest, num clube do mesmo nível, ele não vai querer. Isso é apuração. Então, quando o BAP diz aí, um deles quer jogar na Inglaterra, eu acredito que seja o Danilo, pela apuração que eu tenho. Porque o Danilo também quer, a não ser que os dois queiram. Entendeu? Por isso que eu estou indo, entre aspas, por margem de eliminação. E o Luiz Henrique acabou de chegar ao Zenit. Quer dizer, acabou
em teoria, né? Ele provavelmente está pensando em algo melhor para a carreira dele, porque lá no Zenit ele está se escondendo. Embora, mesmo, entre aspas, repito, se escondendo na Rússia, ele está disputando uma Copa do Mundo agora com o Carlo Ancelotti. São dois jogadores, assim, gente, de altíssimo nível. Dois jogadores que o Flamengo teria condição, sim, de contratar. Tanto é que o BAP confirma aí. Mas é aquilo, né, galera? Eles vão querer vir para o Flamengo? Depende muito da vontade deles. Mas eu acho que o BAP também poderia tentar tentar convencê-los, digamos assim. Nada que uma conversa, digamos, tete a tete, não resolve isso aí, entendeu? Porque eu acho que dá para convencer. Eu entendo os dois quererem a Europa. São dois jogadores que são jovens ainda, 24, 25 anos. Eu entendo isso. Só que, gente, o Brasil, o Flamengo e o Palmeiras, os dois clubes conseguem dar a possibilidade desses jogadores continuarem em destaque, continuarem ganhando títulos, estrutura, salário em dia. Eu, particularmente, e eu lembro sempre da frase do Vampeta, ele fala, cara, se eu ganhasse em dia no Flamengo, seria o melhor lugar do mundo. Rio de Janeiro, Flamengo, visibilidade. E é verdade isso. Não é porque eu sou torcedor do Flamengo, mas se eu tivesse a possibilidade de ser jogador, eu ia pensar duas vezes antes de não jogar no Flamengo atualmente. Anteriormente era complicado, você ficava 3 meses sem receber, mas hoje, olha a estrutura que você... Cara, a gente está falando aí de um Flamengo com 4 jogadores na seleção, gente. Isso é muito sério, assim, sabe? Isso mostra a grandeza do Flamengo. Será que se o Léo Pereira estivesse destacando em outro clube do futebol brasileiro e não Flamengo, ele seria chamado? Eu tenho minhas dúvidas. Vou dar um exemplo. Luciano Juba. Se ele estivesse jogando com a camisa do Flamengo, o que ele está jogando no Bahia, ele seria convocado para a lateral esquerda da seleção brasileira. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. E isso não é uma crítica. Na verdade, é um elogio, porque mostra a grandeza do Flamengo. Tá bom, beleza. Se ele estivesse jogando o que ele está jogando com a camisa do Palmeiras, ele seria chamado para jogar pela seleção. Eu não tenho dúvidas disso. Então, assim, Flamengo e Palmeiras hoje conseguem dar essa visibilidade aos jogadores e fazer com que eles repensem a ida para uma Europa. E eu acho que dá para fazer o mesmo com o Luiz Henrique e Danilo. Mas a gente vai ter que esperar o fim da Copa. Mas, pelo menos, pelo que a gente está vendo da seleção brasileira, não vai demorar muito para a Copa do Mundo chegar ao fim para a seleção brasileira. Porque, nossa senhora, por falar nisso, a Alemanha acabou de ganhar de 7-1 do Curaçao e ultrapassou a seleção brasileira no ranking de seleções com mais gols em Copa do Mundo, tá? Agora a Alemanha tem 239 gols e o Brasil tem 238. A terceira é a Argentina, muito abaixo, 152 gols. Quarta, França, 136, e o top 5 fecha com a Itália, 128 gols. Tá bom, galera? Bom, eu torço para que os dois sejam contratados, mas se vier pelo menos um, eu já estou feliz. E se eu pudesse escolher, Danilo. E vocês? Se vocês pudessem escolher um, quem vocês escolheriam? Para falarmos, é claro, da estreia da seleção brasileira, que foi uma estreia, pois é, eu venho avisando. Teve gente se decepcionando, teve gente achando surpresa. Quem achou isso, amigo? Ou não acompanha o futebol da seleção brasileira e não acompanha o futebol da seleção marroquina, ou não acompanha o canal Vene Casagrande, ou até mesmo eu, o jornalista Vene Casagrande, que eu venho falando há muito tempo para vocês. A seleção brasileira não dá mais medo em ninguém. Pode dar respeito, impõe um pouco de respeito. Até porque a seleção brasileira é a única pentacampeã na história. Mas medo? Ninguém tem mais medo para encarar a seleção brasileira. Falo isso com um aperto no coração, como um torcedor, obviamente, da seleção brasileira. Mas é a verdade. E por falar a verdade, a gente vai trazer muitas verdades no vídeo de agora. Vamos falar sobre a atuação da seleção brasileira, sobre Carlo Ancelotti. Alô, Ancelotti, humildade, hein? Tenha humildade, hein? Essa forma como você está reagindo depois de uma partida bizonha da seleção brasileira numa estreia de Copa do Mundo, não é nada legal. Parece até que você é o dono da verdade, parece até que você descobriu o futebol. Não é assim não, italiano. Calma, chega devagar, tenha um pouco de humildade, até porque nesse momento, eu já estou começando o vídeo, mas vamos lá. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo
com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Para você que gosta de fazer aquela fezinha, que eu sei que você gosta, Copa do Mundo rolando, vários jogos maneiros demais para fazer aquela fezinha, se divertir bastante. Site da KTO com muita promoção bacana, tem chance extra de até R$50, carta trunfo em datas específicas, tem aplicativo já da KTO, você pode baixar e lá você vai ter muita facilidade na hora de fazer a sua fezinha, na hora de se divertir bastante, tá bom? Vamos para as informações? Na verdade, vamos para as análises, porque eu vou fazer análise dessa estreia da Seleção Brasileira e eu venho falando para vocês, galera, sandalinha da humildade. Até resgatei um vídeo aqui do dia 9 de junho, depois do jogo da Seleção Brasileira contra o Egito. Eu falei, galera, bota a sandalinha da humildade, porque a Seleção Brasileira não chega bem para a Copa do Mundo, não impõe mais medo em ninguém. Nenhuma seleção hoje tem medo de encarar a Seleção Brasileira. Nenhuma. Medo não tem. Tem respeito. Respeito pela história da Seleção Brasileira. Pela história que mostra quantos e quantos craques vestiram a amarelinha. Agora, hoje, é só a gente analisar como é que foi a partida do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Antes de mais nada, eu vou voltar para a escalação do Carlo Ancelotti. E eu não vou ser oportunista / engenheiro de obra pronta de criticar a escalação. Eu acho que a escalação foi interessante. Para quem não sabe, ele começou com o Alisson, Ibañez na lateral direita, e eu começaria com o Ibañez, eu sempre falei isso. Marquinhos, Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, Douglas Santos. Também começaria com o Douglas Santos, sempre falei isso. No meio de campo, ele botou Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E aí, ele botou um trio ofensivo ali com Rafinha, Vini Júnior e Igor Thiago. Eu achei uma boa, tá? Inclusive, eu fiz até um comentário nas minhas outras redes sociais que eu falei, por essas e outras, eu confio no trabalho de Carlo Ancelotti. O italiano não é teimoso e não morre com as suas convicções. Pelo contrário, a principal virtude dele é ser camaleão. Sabe se adaptar ao que tem. Há um mês, ou seja, um mês atrás, tratava o esquema com 4-2-4 já definido para o Brasil na Copa do Mundo. Porém, muita coisa aconteceu de lá para cá. O que Ancelotti fez? Adaptou-se ao que tem e mudou o esquema. Agora é ver o time dentro de campo. Beleza. Eu fui a favor da escalação. Gente, seria prepotência da minha parte eu achar que eu sei mais que o Carlo Ancelotti. Ele acompanha o dia a dia da seleção brasileira. Ele é o treinador. Ele vê o treino. Então, como que eu vou criticar uma escalação do Carlo Ancelotti? Ele entendeu que esse esquema era o melhor, que os jogadores escolhidos para começar a partida eram os melhores. Beleza. O primeiro tempo foi horrível da seleção brasileira. Horrível. Marrocos começou em cima, pressionando, mostrando, mais uma vez, a minha teoria. Ninguém tem mais medo de encarar a seleção brasileira. Em outros tempos, Marrocos iria se fechar, iria sair no contra-ataque, iria sair, esperar um erro da seleção brasileira, ia fazer uma linha de 5, ia se resguardar ali atrás. Só que hoje, repito, ninguém tem mais medo. Marrocos foi para cima, foi para cima, foi para cima. Quando a seleção brasileira estava equilibrando a partida, ficando um pouco melhor em campo, eis que o que acontece? Lucas Paquetá comete um erro de passe e aí o setor defensivo da seleção brasileira bate cabeça. Numa transição extremamente rápida marroquina, o jogador do Marrocos sai cara a cara do Alisson. Por quê? Falta comunicação entre Gabriel Magalhães e Alisson. Cara, assim, eu respeito muito o Alisson. Baita goleiro, no Liverpool ele é ídolo. Só que com a seleção brasileira, que energia, cara. Sempre acontece algo com o Alisson. E aí o Marrocos saiu na frente. Beleza. A seleção brasileira, de fato, não sentiu o golpe. Foi para cima, continuou equilibrando o jogo. E o Vinícius Júnior, que foi bem no jogo, tá? Ele salvou a seleção brasileira. Recebeu a bola pela ponta esquerda, fez uma boa jogada individual, finalizou bonito, um golaço. Embora eu acho que o Vinícius Júnior tenha sentido um pouco a pressão, sabe, ansioso, mas para mim ele fez uma boa partida.
Só que no primeiro tempo ficou claro que o Igor Thiago não estava bem em campo. Não estava bem, não estava. Veio o segundo tempo. O Ancelotti fez algumas alterações, tirou os jogadores com cartão amarelo, só que é o famoso 8 por 80, 6 por meia dúzia. Tirou um, botou o Danilo na lateral direita, aí tirou o Casemiro, botou o Fabinho. Não fez alteração visando a parte tática, para mudar o estilo de jogo. Manteve o Igor Thiago, que estava fazendo uma péssima partida. Eu sou um cara que eu respeito muito a história do Igor Thiago, mas, amigo, eu preciso fazer minha análise. E ele não foi bem. Não foi bem. Parecia que ele tinha 100 quilos em cada perna, sentindo demais a pressão. E o Casemiro também, hein? Isso precisa ser dito. Eu estava esquecendo de falar do Casemiro. Mas uma péssima partida do senhor Casemiro, tá? Levar cartão amarelo aos 35 do segundo tempo numa falta boba. Por que ele não fez essa falta no lance do gol do Marrocos? Ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito. Casemiro e Igor Thiago, os dois, para mim, os piores em campo. Nossa, eu lembrei do Casemiro, fiquei até mais exaltado, porque, cara, é inacreditável o Casemiro fazer uma atuação como essa com a camisa da seleção brasileira. Essa geração, cara, Alisson, Marquinhos, Casemiro, Danilo, Alexandro, cara, que geração, cara. Parece que os caras na seleção brasileira não rendem nada. Parece não, é a verdade. Pois bem, no segundo tempo, o Ancelotti fez essas alterações, 6 por meia dúzia aí. Não fez alteração visando mudança na parte tática. Embora tenha colocado o Matheus Cunha depois que entrou muito bem, mostrando novamente que é um baita jogador, embora pouca gente valorize isso. Mas ele terminou o jogo acabou terminando de 1-1, ele terminou o jogo sem colocar o Endrick em campo. E para mim vem o segundo grande erro do Ancelotti. O primeiro foi manter o Igor Thiago até os 15 do segundo tempo. Você pode errar na escalação. Beleza, você sabe mais do que eu. Repito, não serei prepotente de achar que sei mais do que você. O grande problema é quando você insiste no erro. Parece que quer fazer acontecer para falar assim, tá vendo, eu estava certo. Eu estava certo. Não, você não estava certo, Ancelotti. E todo mundo percebeu isso. E aí você termina o jogo sem colocar o Endrick em campo. O jogador que vem chamando a responsabilidade. Um jogador de 19 anos que bate no peito e chama a responsabilidade. Um jogador que está com a confiança aqui, ó, nas alturas. E você não coloca o Endrick em campo. Que implicância é essa com um jogador de 19 anos, cara? O Endrick nem seria convocado para essa Copa do Mundo se não fosse os últimos amistosos. Que ele deitou e rolou e você se viu pressionado em levar o Endrick. Para levar o Neymar machucado, tinha que levar o Endrick. Não colocou o Endrick em campo. E aí depois, na coletiva, ao ser questionado sobre isso, com uma marra absurda, ele respondeu: não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Acho que os atletas não entraram, acho que os atletas que entraram fizeram uma boa partida. Não. E o Endrick? Numa marra absurda. Ancelotti, com todo respeito, você errou 2 vezes. O primeiro erro não foi nem começar com o Igor Thiago, repito. Você é o treinador da seleção e sabe melhor do que eu na hora de escalar. Mas manter o atacante até os 10 do segundo tempo foi um grande erro. O outro foi não colocar o Endrick. Jogador que mais tem chamado a responsabilidade e vive uma grande fase, com a confiança nas alturas. Alô, Ancelotti. Sandalinha da humildade, ou a seleção brasileira não vai arrumar nada nessa Copa do Mundo. O próximo jogo é contra o Haiti, obrigação golear. E o Haiti vai decidir o primeiro colocado desse grupo da seleção brasileira. Porque o Marrocos agora pega a Escócia. Se o Marrocos ganhar da Escócia, espero eu que o Brasil ganhe do Haiti. Aí o Marrocos depois pega o Haiti já sabendo quanto de saldo vai ter que fazer para poder passar a seleção brasileira. Eu, particularmente, não fico surpreso com o empate diante do Marrocos. Pelo contrário, eu falei 2-2 aqui no canal, só errei o placar, acertei que seria empate. Não fico surpreso, não fico decepcionado. Decepcionado você fica quando você espera algo de alguma coisa ou de alguém e aí não acontece. Eu não esperava nada além dessa exibição aí do Brasil. Enfim, vamos ver.
gente vai acompanhando aqui a seleção brasileira. A boa notícia para a torcida do Flamengo que me acompanha aqui é nenhum jogador se machucou, o Paquetá não se machucou, Danilo não se machucou, ninguém está machucado. Enfim, vamos em frente, estamos juntos. Um ótimo domingo para vocês e fui!